deixar. Melhor assim, ninguém fica perto. Tá. Já. Bonitinho. Você vai filmar, vai fotografar? Vai? Muito bem. Vamos.
lugares sentando, aqui do lado está liberado, enfim, tem lugar para todo mundo sentar. E a gente vai dar, então, início à atividade. Antes da gente, de fato, iniciar o debate, eu vou passar a palavra, primeiramente, para o Kim Boitempo Editorial, para ele contextualizar algumas questões em relação à própria obra e dar alguns avisos. E depois eu começo a falar com vocês a respeito de como vai ser a dinâmica e o debate de hoje à noite. Em nome da Boitempo Editorial, nós agradecemos a presença de todos, lhes desejamos uma boa noite, agradecemos ao apoio e à co-realização da APROPUC e da PUC de São Paulo, que tem nos ajudado e realizado uma série de debates de altíssimo nível aqui e no Teatro Tuca. Agradecemos a presença e a participação de Mário Dwyer e de Jorge Grespan. O Chico de Oliveira, infelizmente, teve um problema de saúde na família e não pôde estar presente, mas ele mandou um grande abraço a todos e pediu desculpas aí pela ausência. Queria só, antes de iniciar o debate, para o qual estamos todos ansiosos, convidá-los aos próximos eventos da Editora Boitempo aqui em São Paulo. A gente tem um debate de lançamento das Memórias de Gregório Bezerra, marcado para o dia 14 de setembro, lá na USP, integrando o colóquio no Le Marx. Vai ser um debate sobre a história do comunismo no Brasil e as memórias de Gregório Bezerra, com a participação de Plínio de Arruda Sampaio, Chico de Oliveira, Antônio Carlos Mazeu e João Quartinho. A gente também está marcando para o fim do mês um debate de lançamento do livro O Romance Histórico, de Georg Lukács, que está chegando nas livrarias aí por volta da semana que vem. Também uma primeira tradução para o português. E também aproveitamos aqui o evento de lançamento dos Grundris para convidar a todos para uma nova edição do curso livre Marx e Engels, que aconteceu originalmente em São Paulo, aqui na PUC em 2008 e na UERJ, no Rio de Janeiro. Esse ano a gente vai alternar universidades, nós teremos aí ainda outros títulos da coleção Marx e Engels para expor. Então convidamos a todos. O curso vai começar mais ou menos em outubro, a gente ainda está fechando os últimos detalhes, mas acompanhando as nossas redes sociais, recebendo o nosso boletim, vocês vão ficar bem informados para poder se inscrever. Gostaria de informar que esse debate está sendo tweetado ao vivo no perfil da editora no Twitter, @editoraboitempo. Também gostaria de informar que o debate está sendo gravado em áudio e estará disponível a partir de sexta-feira no blog da Boitempo, no qual contamos também com alguns autores como colaboradores, colunistas diários, mensais, quinzenais. Convidamos todos a seguir nossas redes sociais e acompanhar esses detalhes. Lembrando que os livros estão sendo vendidos lá do lado de fora do auditório com desconto, e que haverá 2 sorteios ao fim do debate. Um sorteio para quem comprou o livro, que deve ter recebido aí uma senha, e um outro sorteio a partir da lista de presença que a gente vai circular. Então, por favor, preencham a lista de presença, encaminhem ao próximo e não abduzam. Então, por favor, também a caneta é preciosa para que todos possam preencher. A coleção Marx e Engels já está em seu 12º título. Temos ainda outros títulos previstos para este ano e o começo do ano que vem, sempre trabalhando com traduções direto dos originais de Karl Marx e Friedrich Engels. Então a gente convida todos a essa leitura bem acompanhada, mas vamos passar ao debate em si. E muito obrigado. Bom, é com muita alegria que a Associação dos Professores da PUC de São Paulo, a APROPUC, juntamente com a Boitempo Editorial e o Núcleo de Estudos de História, Trabalho, Ideologia e Poder, da pós-graduação de História da PUC de São Paulo,
coordenada pelo professor Antônio Rago, e também pelo núcleo IMEP, que História, Memória e Pensamento Econômico, coordenado pela Rosa Beniel e Cida Rago, que tivemos a iniciativa de efetivamente podermos lançar nesse momento essa obra, Os Grunds de Karl Marx. Nesse momento, não é, nós faremos o debate com os dois companheiros que estão aqui na mesa, o Jorge Grespan, que foi responsável pela contracapa do livro Os Grunds, professor de História da USP, e também com o Mário Duayer, que foi responsável pela supervisão editorial, é um dos tradutores da obra, juntamente com Nélio Schneider, com colaboração de Alice Elga Weimer, em memória, e Rutger Hoffmann. Também o Mário é responsável pela apresentação da obra. Ele é ex-professor da Universidade Federal Fluminense e atual professor do curso de Serviço Social e pós-graduação em Serviço Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E a gente conta também na capa com a ilustração do Cássio Loredano, não é? Como nos diz o Mário em sua apresentação, nos presenteia com a luz elétrica que não havia. Não é? Foi a Bibiana? Eu vi a Bibiana, está aí? Que não havia ainda luz elétrica à época, né? Então está apresentando esse conforto para o Marx. Eu gostei desse início de fato, né? Quando a gente pensa 150 anos atrás, sequer a luz elétrica, sequer a máquina, e a genialidade é um pouco disso, antes de passar a palavra para os companheiros, que eu vou dizer, desse autor, Marx, né, que no caso da 12ª obra, e que na realidade ele tem uma atualidade no momento contemporâneo, né? Um momento da crise estrutural do capital e do capitalismo, essa crise que na realidade afeta milhares, milhões de pessoas do mundo todo, ou seja, daqueles que só têm a vender a sua força de trabalho, com desemprego estrutural, com uma situação de precarização das condições de vida e de trabalho, e ao mesmo tempo onde estamos vendo em todo o mundo mobilizações do ponto de vista da luta contra o capital. Sem dúvida alguma, o legado marxiano, do ponto de vista de sua perspectiva histórica e do ponto de vista de sua perspectiva ontológica, nos traz elementos da atualidade para pensar o presente e para lutar do ponto de vista do futuro, né? Aqueles elementos, aquelas categorias centrais do pensamento de Marx, como a categoria do valor-trabalho, a perspectiva da superação radical desta ordem societária, né? De exploração, de opressão, e como também traduz o Mário, de mais valor, né? Então é nesse sentido que os Grunds, na realidade, eles têm um fio condutor na obra desse autor, desde a sua juventude até a sua maturidade, onde os elementos constitutivos daquilo que vai ser a sua obra central do ponto de vista da crítica à economia política, o capital, ela está contida, e como se coloca aqui, tanto na apresentação como na contracapa e na quarta capa, de que efetivamente, como Marx falava com ele mesmo, no sentido da sua própria elaboração teórica e intelectual, uma série de elementos que estão bem desenvolvidos, mas que as categorias centrais já aparecem aqui, do ponto de vista do saneamento, da alienação, da superexploração do trabalho, do processo de trabalho, do processo de valorização, e como foi dito também, aquilo que depois vai iniciar a grande obra de Marx, o Capital, que é a mercadoria, né? Então, é com essa importância, né, dessa obra que nós vamos ter o debate na noite de hoje. Nós vamos conversar um pouquinho com os companheiros. Quem vai falar primeiramente vai ser o Jorge, que terá de 20 a 30 minutos para expor as suas ideias a respeito dos Grunds,
Depois nós teremos, então, Mário também, que usará o tempo de 20 a 30 minutos, e depois a gente abre para o plenário para intervenção de 3 minutos, não é? Para cada um. Obviamente, aqueles que preferirem encaminhar as questões por escrito poderão fazer, não é? E depois dessas rodadas, no final a gente vê se tem muita gente inscrita, se fazemos 1 ou 2 rodadas, vai depender aí do interesse, né, plenária. E a ideia é que a gente vá até às 10 horas mesmo, porque, enfim, depois desse tempo as pessoas também saem, os companheiros também têm que voltar para as suas cidades, então é o tempo que a gente tem para esse debate, né? Então eu gostaria de chamar, né, em primeiro lugar, o Jorge Crespan, que fez a contracapa do livro, professor de História da USP, para poder brindar conosco a obra deste legado que nos coloca para uma perspectiva histórica e de superação desse estado de coisas, de exploração e de opressão, que é a ordem destrutiva do capital. Vou chamar, então pode começar. Obrigada. Bom, ver que está funcionando. Bom, então, em primeiro lugar, eu queria agradecer aos organizadores aqui do encontro pelo convite para estar aqui, tanto a Boitempo como a Associação dos Professores, do PUC, que, enfim, é uma oportunidade sempre muito boa poder aqui, no final das contas, apresentar a obra, que isso eu vou fazer uma apresentação muito geral, muito rápida, muito ampla. Mas dá para ouvir ainda? Dá. Mas a ideia seria justamente o mais rápido possível abrir para os debates, que eu tenho muito interesse, muito gosto de ouvir as questões que vocês vão propor aqui para a gente debater. Eu queria falar a respeito dos grupos, basicamente, é o seguinte. Bom, começar dizendo uma coisa, que, para nossa sorte, nós de leitores, o Marx jamais imaginou que esse livro ia ser publicado. Aliás, não era um livro, um conjunto de anotações que ele foi fazendo ao longo aí de 1 ano e meio. Vocês imaginam a capacidade de trabalho maluca dele, escrever um negócio desses em 1 ano e meio. E a questão não é só de botar no papel aquilo que já está pensado, ao contrário daquela ideia que depois ele falou do método de investigação e do método de exposição, né, que ele faz a famosa distinção, mas na verdade muitas vezes ele mesmo deve ter visto que a própria apresentação, quando a gente está expondo e desenvolvendo uma ideia, a gente vai se autoesclarecendo e vai descobrindo novos aspectos para investigar. Então, as duas coisas andavam juntas e ele escreveu esse texto, então, como uma espécie de autoesclarecimento. A intenção dele era ali começar o Capital. Né? Quer dizer, não tinha ainda claramente o título, o Capital, etc. Tem o famoso plano da obra lá, que é escrito por Rosdolsky, né? Que foi o primeiro grande estudioso desta obra do Marx, né? O Roman Rosdolsky. O livro dele foi publicado faz uns 10 anos, eu acho, né? Gênese e Estrutura do Capital de Marx. Em inglês, eu sempre gosto de falar essa piadinha, essa coisinha, que em inglês o título do livro do Rosdolsky, o original é alemão, mas como o Rosdolsky morava em Detroit, né, então ele tinha controle aqui da obra em inglês. Em inglês, o nome da obra do Rosdolsky se chama The Making of Marx Capital. Que é isso que os Grundris, o making of. Que nem a gente tem hoje em dia esses vários DVDs por aí disponíveis para ver como é que é o making-off de um filme, etc. e tal. A gente tem aqui o making-off do Capital. Por isso eu disse, foi uma sorte para nós, o Marx vai conceber aquilo como um making-off. Não pensou jamais isso como a obra pronta. Né? Ele tem, o Rosdolsky explica que o Marx tem um plano original de publicar a obra em 6 livros, né? E depois, mais tarde, ele vai mudando e acaba publicando um livro só, né? Que é o Capital.
mas originalmente ele tinha, então essa obra seria o equivalente ao primeiro livro da obra completa em 6 livros que ele ia fazer. Então essa obra inteira corresponde a isso. O Marx, ele concebeu o sistema de trabalho dele da seguinte maneira: ele publicaria depois aos poucos, né? Ele estava pensando em publicar por partes, né? Depois até a sugestão que ele vai dar para o editor francês do Capital em 1872, o 4, é publicar em fascículos para ficar mais acessível para os trabalhadores franceses lerem o Capital. Então, quando ele está pensando na publicação da obra, já em 1857, 58, que vai ser então, os Grundrisse, quando ele está pensando nisso, ele está pensando também em publicar por partes. Mas ele só vai publicar por partes, ele quer ter toda ela escrita e ir lançando. Então, a ideia dele então, os Grundrisse vamos dizer assim, essa exposição da crítica da economia política, né, que é isso que quer dizer, Grundrisse quer dizer fundamentos, né, ou fundações, ou traços fundamentais, ou planta baixa, né, também pode ser, porque Riss é risco, né, e Grund é o chão, então é o risco que se faz no chão, né, é o fundamento, é a planta baixa, né, como dizem os arquitetos, né, de onde eles vão levantar a estrutura. Então são esses fundamentos, as fundações, né, da crítica da economia política. Então, ele queria ter a crítica da economia política pronta. E os Grundrisse são isso. É pronto, está de cabo a rabo. E aí depois ele chega a publicar o começo, a primeira parte. Quando ele chegou no final dos Grundrisse, na última parte, depois o Mário vai falar provavelmente mais detalhadamente sobre isso, mas quando o Marx chega no final, é que ele se dá conta que ele tem que começar pela forma mercadoria. Porque os primeiros textos dos Grundrisse, as primeiras partes, ele está falando do dinheiro, que é um velho tema que ele tinha já abordado na juventude mesmo dele, lá nos manuscritos econômico-filosóficos. Ele tinha lá um capítulo sobre o dinheiro nos manuscritos. E ele retoma isso nos Grundrisse e vai começar pelo dinheiro, com uma crítica, inclusive, da teoria dos anarquistas franceses, proudhonistas franceses, né, sobre o dinheiro. Né? E quando ele chega no final, é que ele se dá conta que o melhor modo de começar não é pelo dinheiro e nem pela teoria do valor, que seria uma coisa abstrata, e sim pela forma mercadoria. Né? E aí ele publica no ano seguinte, em 1859, a primeira parte desse texto. O livro sobre o dinheiro, o livro sobre a circulação simples de mercadorias, que se chama, então, Para a Crítica da Economia Política. Alguns dizem Contribuição à Crítica da Economia Política, né? De 1859. Corresponde à primeira parte do Capital, os 3 primeiros capítulos. E ele se dá conta em seguida, quando ele está preparando a segunda parte, o livro sobre o Capital, pegando mais um pedaço dos Grundrisse, ele se dá conta que estava cru. Então ele senta e vai reestudar tudo, entre 1861 e 1863. Então os Grundrisse é uma primeira versão, depois existe uma segunda versão, que são esses manuscritos do começo dos anos 60, e depois existe uma terceira e última versão, pelo menos do livro 1 do Capital, que é escrita entre 65 e 67. Ele ainda trabalha um pouco no equivalente ao livro 2, lá no final dos anos 70. O livro 3 ele chegou a começar alguma coisa, mas a maior parte ficou no estágio que estava lá nos anos 60. Bom, isso para falar um pouquinho da história do Capital, né? Um segundo ponto que eu queria abordar aqui é esse. Nos Grundrisse a gente percebe como que várias descobertas dele vão nascendo, né? Várias, como essa, por exemplo, da forma mercadoria, de começar pela forma mercadoria, ou de expor a relação do capital e do trabalho de uma maneira que se aproxima desta especulação, dessa dialética especulativa hegeliana. Isso não era só um projeto do Marx, tinha outros autores, né? O próprio Proudhon era leitor de Hegel e gostava de Hegel e queria expor da maneira hegeliana, e em parte da discussão do Marx com o Hegel é porque, do Marx com o Proudhon, é porque o Marx dizia que o Proudhon não estava entendendo nada de Hegel. A mesma coisa o Lassalle, o Ferdinand Lassalle, né? Que era um revolucionário, digamos assim.
alemão daquela época, amigo do Marx, ou pelo menos conhecido de Marx, e se trocaram muita correspondência. O Lassalle também queria escrever uma crítica da economia política, a crítica do capitalismo, sob esse ponto de vista da especulação, da dialética, de um corte mais ou menos próximo do corte hegeliano. Então, o que o Marx faz ali é desenvolver essa ideia, e ele tem muito mais recursos de inteligência e entendimento da obra do Hegel do que os outros que tentaram também e não conseguiram direito. E ele conseguiu uma formulação não só que reexpunha de uma maneira dialética toda a economia política, tal como os autores clássicos, os grandes clássicos, tinham pensado, desde os Fisocratas, passando por Smith, passando por Ricardo, até Stuart Mill, etc. Ele não só fazia isso, como ele inclusive reexpunha a própria dialética e começava a colocar a dialética hegeliana agora no seu devido lugar, né? Que é um movimento que depois ele vai tentar completar aqui ao longo da vida dele. Então, nos Grundrisse tem isso também, tem essa aproximação com Hegel, né, e essa aproximação crítica, uma aproximação que não vamos dizer assim, simplesmente uma aplicação da forma, da lógica hegeliana, porque isso seria uma traição à própria ideia de dialética, em que existe uma dialética entre forma e conteúdo, justamente, né? A própria ideia central, das ideias centrais da dialética, já no Hegel, né, é que existe uma dialética, uma relação de complementaridade e oposição entre forma e conteúdo. Portanto, não se pode aplicar uma forma a um conteúdo qualquer. Cada conteúdo tem a sua forma específica e cada forma é forma de um conteúdo específico. Então, se trata ali, como ele escreve numa carta do Marx, né, se trata de encontrar a forma adequada para esse conteúdo, que é um conteúdo, então, crítico, contraditório, o capital. Né? E, ao mesmo tempo em que ele expõe o capital de uma maneira crítica e contraditória, ele expõe também a crítica da economia política. Ele simplesmente faz a crítica explicitando as contradições do mundo capitalista que os autores clássicos não explicitaram, que eles tentaram muitas vezes até viram, como Ricardo, né, essa interpretação que o Marx faz de Ricardo. Ricardo até viu muita coisa, mas tentou escamotear porque não podia fazer sentido. Né? Não era nem uma questão de ideológica tanto, diz o Marx. No tempo do Ricardo, a luta de classe não tinha chegado ainda, a luta de classe entre burguesia e proletariado, a ponto de que o Ricardo tivesse interesses políticos em escamotear algum problema. Ele simplesmente, diz o Marx, ele simplesmente não viu porque o problema não tinha amadurecido ainda o suficiente e ele também não tinha encontrado a forma mais adequada para apresentar e para revelar o aspecto contraditório do mundo capitalista. Bom, então, uma coisa central aqui, uma das grandes importâncias de ler os Grundrisse é isso. É que, como o Marx não está preocupado em dar a forma final para o grande público, ele está escrevendo, no fundo, para ele mesmo. Ele faz inclusive algumas correções, às vezes algumas notas. Tem uma famosa em que ele diz assim, uma notinha embaixo, na própria folha, embaixo, assim, corrigir mais tarde o estilo de exposição, que parece que uma categoria vai se desdobrando uma da outra ao modo idealista da dialética. Quer dizer, ele mesmo faz uma nota, ele mesmo olha para